E olha, esse ano, a Polícia Federal, aqui em Alagoas, divulgou pelo menos 3 casos de flagrantes de apreensão de cédulas falsas aqui no estado de Alagoas. Está virando febre. De onde é que estão vindo essas cédulas? O primeiro caso ocorreu em fevereiro desse ano, quando uma motorista por aplicativo foi flagrada recebendo um envelope com dinheiro falso que veio lá de Belo Horizonte. E neste mês, 3 homens foram presos, 2 deles em São Miguel dos Campos e um em Rio Largo, com cerca de R$3 mil em cédulas falsas. Todos disseram ter adquirido as notas que seriam repassadas no comércio local. Esse é o tema do Explica Pra Gente de hoje, com o Coronel Enio Bolivar, e está no ar. Muito bem, no Explica Pra Gente de hoje, nosso querido Coronel Enio Bolivar já está conosco aqui. Mais uma vez, Coronel, boa tarde, prazer tê-lo aqui, né? Passei esses dias afastadão por conta do pezinho que está se recuperando, enfim, mas vai melhorar cada vez mais. Antes da gente entrar nesse caso das cédulas falsas, Coronel, pela sua experiência, eu vou aproveitar a sua presença aqui para falar sobre a questão da cocaína. Nós estamos acompanhando uma grande quantidade de apreensões de cocaína. Antigamente nós víamos muito crack sendo apreendido, que era uma droga que inclusive fazia uma devastação terrível, não é? E isso teve uma diminuição considerável. Porém, a cocaína veio com muita força. E a cocaína é muito mais cara para o usuário. O que está acontecendo? Boa tarde. Primeira coisa, preço e a pureza. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. O preço da cocaína, em virtude de nós termos fronteira com a Bolívia, então a demanda explica isso. Porque nós temos uma cocaína pura e com preço baixo. Coronel, deixa eu só cortar rapidinho. Vamos lá, produção. Deixa eu dar uma olhadinha no microfone dele, por favor, gente. Pode falar aqui, por favor. A gente está ao vivo. Ao vivo acontece assim que acontece ao vivo. Vamos ver se o microfone dele está ligadinho para a gente poder ouvir o Coronel Enio Bolivar. Agora sim, Beto? Tá ligado? Vamos tentar, vamos lá. O Coronel, vamos continuar a ver se a gente consegue te ouvir, senão a gente vai colocar o microfone de mão. Vamos lá. Então, como eu havia falado, primeiramente é preço, tá? E também a pureza. Nós fazemos fronteira com a Bolívia e isso com a demanda da procura da cocaína, deixando aí o crack como segundo plano, nós podemos explicar que por 1 grama de cocaína aqui no Brasil se paga em média R$10. Quando a gente exporta isso e vai para a América do Norte, nós temos aí em torno de aproximadamente de 30 a 50 reais. Se vai para a Europa, vai para 60 reais. Caramba. Então, esse aumento no preço para fora do Brasil e aqui um preço que é atrativo faz com que o número de venda e do consumo e do tráfico de cocaína seja abundante. Por isso que tem acontecido essas grandes apreensões, né? Agora, Coronel, deixa eu aproveitar também, por que essas imagens, por exemplo, que são alusivas, por exemplo, ao grande traficante Pablo Escobar e tal, usando aqui a plata, o plumo, enfim, se são marcas das facções ou são apenas aleatórias para chamar a atenção, por que eles utilizam isso? Então, até na verdade, o nome plata ou plumo está errado, seria plata ou plumbo. Isso, plumbo, seria chumbo. Chumbo, né? Que é dinheiro ou bala. Bala ou dinheiro, enfim. Exatamente. E aqui eles colocaram errado, até isso é porque são burros mesmo, é plumo, né? É plumbo. É plumbo. B de bola. Exatamente. Mas isso aí, Wilson, com certeza é para identificar, né, de certa maneira, para onde está sendo enviado a pessoa que está comprando essa cocaína, mas isso não tem nenhuma correlação com o tráfico. Isso aí não tem nenhuma correlação com o tráfico. Na verdade, esse nome é um indicativo de quem está adquirindo, de quem está traficando. Como você vê, o nome inclusive escrito de forma errada. Entendi. Então não tem nenhuma ligação com a marca, por exemplo, assim, de alguma facção. É apenas uma forma de ilustrar, de chamar a atenção, de marcar alguma coisa, né? Seria isso. Exatamente. Para identificar que aquela cocaína, aquele carregamento de cocaína foi entregue ou foi apreendido de quem entendi. foi, né? Quem é o traficante, pra quem monitorar. é a origem sabe. Entendi. Mas na prática a polícia não vai se ligar muito nisso aí, que eles usam várias nomenclaturas, às vezes nem identificam. Entendi. Agora vamos lá, vamos falar então das cédulas falsas. Nós tivemos durante um tempo aqui agora, pelo menos esse começo de ano, por exemplo, uma avalanche de notas falsas sendo jogadas no mercado e de algumas pessoas tentando esquentar essas cédulas com notas boas, trocando nos supermercados, em alguns mercadinhos e tudo mais. O que tem acontecido? De onde é que está vindo? Qual é a origem dessas cédulas, Coronel?
Então vai o nosso alerta para as pessoas que estão em casa. É muito comum, às vezes, chegar alguma pessoa e pedir para trocar aquela nota de R$100 ou até mesmo a nota de R$200. Não faça isso. Peça que a pessoa vá trocar numa casa lotérica ou mesmo num banco. Essa situação de trocar a nota faz com que a nota ela esquente, trocando em miúdos. Ou seja, você vai trocar para aquela pessoa, você vai passar a nota e aí quando você menos esperou, você está trabalhando e passando uma nota falsa. O crime específico não se aplica àquela pessoa que não teve a intenção. Então é um crime aí que dá em torno de 3 a 12 anos de prisão e ela não se aplica à pessoa que está passando aquela nota de forma sem ter a intenção. É um crime federal, né? É um crime federal, porém, algumas pessoas não sabem, se a falsificação ela for grosseira, é um crime que é da Justiça Estadual, ou seja, você vai direcionar para a Polícia Civil, porque o crime é de estelionato. Mas se for uma falsificação com alguns detalhes, aí sim, vai para a Polícia Federal, que é a jurisdição da Polícia Federal. E tem alguns pontos que é importante que todos saibam. Porém, é muito difícil para o comerciante, que está muitas vezes naquela situação do troco e muito mais, e eles vão exatamente em cima disso, né, em cima daquelas pessoas que não têm muito tempo de averiguar o dinheiro e vão tentando para repassar essas notas. Agora, o coronel, no país, nós temos números, por exemplo, de apreensões, de quanto essas notas falsas causam prejuízo ou a quantidade de apreensões que é feita no Brasil? Então, Wilson, só no ano de 2019, nós tivemos em torno aí de 500 mil cédulas falsas, gerando aí aos cofres públicos aí 32 milhões de reais de prejuízo. Então, é um número grande para número de notas falsas circulando no mercado financeiro, circulando nos comércios. Então, fiquem atentos. Existem vários itens que identificam se o teu dinheiro é falso ou se é verdadeiro. Vamos trazer então, para a gente poder trazer aqui as informações para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, pode soltar, Aninha? Então, o primeiro item que a gente gostaria de identificar é a marca d'água. Em todas as notas, se você colocar a nota de frente para uma luminosidade, para a luz, você vai perceber a marca d'água com o bicho que corresponde àquela nota, né? Pode ver aí, ó, a garopa na nota de R$100, né? Então é muito fácil de identificar isso aí. O mico-leão dourado na de 200. Se a gente observar, tem outro detalhe, se puder parar. Aqui, na parte de cima da marca d'água, tem como se fosse uma peça de quebra-cabeças que identifica também o valor da nota. Então, se você colocar lá, você vai ver bem nítido esse número que identifica o valor da nota e você também consegue ver isso colocando de frente para uma luminosidade. Aí tem a garupa dos R$100. A garupa, tá lá. O lobo-guará, que é dos bem 200. Aqui, ó. Ah, tem certo, aqui. Logo pertinho da orelha do lobo-guará aqui, dos 200. Isso. Tem a marca d'água. Logo acima, na parte superior direita, tem lá uma peça, como se fosse uma peça de quebra-cabeças, onde a gente tem o número que corresponde ao valor da cédula. Temos aí, ó, se puder parar, esse aí é o fio de segurança, presente em todas as cédulas, Wilson. Esse fio de segurança, essa tarja preta que o telespectador está vendo aí na televisão, corresponde ao fio de segurança que também você consegue visualizar colocando próximo da luminosidade, de frente para a luminosidade. Que geralmente as falsas não vêm com esse fio de segurança, né? Não vem. Inclusive a gente está vendo ele escuro, mas ele vem identificado com o nome Banco Central parece, não sei, né? E o detalhe, aqui ó, R$100, na tarja está escrito também o valor da cédula, de forma pequena, mas bem nítido, para que se as pessoas quiserem utilizar a luminosidade ou até mesmo a lupa, vai ver lá R$100 escrito por todo o fio de segurança. Sabe que antigamente as crianças não entendiam muito bem disso, aí tiravam esse fiozinho de segurança da nota. Você lembra que você tirava retinho? Eu mesmo já tirei uma vez, tirei todinho e tal. Meu pai, meu Deus, não está fazendo o quê? E não consegue colocar de volta. Consegue. Tirou, acabou, perdeu. E aí você está descaracterizando a nota. Que coisa, né? Pois é. Mas é coisa de menino, né? Enfim, você viu, né? Por isso que Também fazia isso. Por isso que eu quebrei o pé.
Muito bem. Então são esses detalhes, né, Coronel Enio Bolivar, que nos traz informações dessa taxa de segurança. Também vem falando aqui, como o senhor bem disse, Isso. O valor da nota. Nota de R$20 e está bem explícita aí. A nota Também de R$50, o número de também 50. vem o número abaixo, identificando a nota. A textura até então, antes, era uma das coisas Exato. também, né, Coronel? O papel que é feito a cédula, ele tem uma textura áspera, não é uma textura normal. Então, é uma textura áspera, o papel que identifica a cédula. Que seria o papel moeda mesmo, Papel né? moeda, Porém, exatamente. os falsificadores começaram a cada vez mais com a tecnologia das impressoras, Sim, começaram quase sim. a chegar muito próximo disso, né? Então, exato. hoje, com a questão tátil, já não é tão 100%, Não, né? porque até mesmo a nota, Wilson, quando ela vai desgastando, passando de uma mão para outra, ela termina perdendo essa textura um pouco mais áspera. Ela perde isso aí. Se você pegar uma nota nova, você vai sentir. Se pegar uma nota velha, você não vai sentir mais essa textura áspera. Tem mais coisas aí que a gente pode mostrar. Pode soltar então, deixa eu ver se a gente tem mais informações aqui para a gente poder trazer detalhes aqui para os nossos telespectadores que são muito importantes. Olha aí, ó. Então a marca d'água, como a gente tinha falado, né? Tá aí a marca d'água, que fica aqui na parte da cédula, que colocando contra a luz você vai identificar essa marca d'água. O item 2 aí são as fibras coloridas. Se a gente observar, Wilson, por toda a cédula tem fibras coloridas. Isso também é bem perceptível com a luz ultravioleta. Entendi, aquela luz que é apropriada para poder você identificar, né? Terceiro item. Terceiro item está aí mostrando, né? As impressões em alto relevo. As impressões, Banco Central, a numeração. Às vezes a numeração, essas impressões são muito grosseiras, né? A gente vai ver também que no próximo, vamos passar aí para a gente dar uma olhada. Pronto, fundos especiais, né? Tem fundos especiais e você vai ver que inclusive coincidem com a numeração e alguns brasões, você vai ver o número da nota. Isso Entendi. sempre olhando para a luminosidade. Por isso que é comum as pessoas no comércio pegar a nota e olhar para cima Isso, com a nota. Ali vai identificar. Para poder, ou a luminosidade ou a luz do sol para poder identificar, né? Microimpressões, né, que vão estar por toda a cédula. Inclusive, aqui se você olhar, observar em algumas cédulas com a lupa, você vai ver que o preenchimento das figuras tem o número que corresponde ao valor da cédula, são vários números, por exemplo, R$100, 100, vários. Que juntam a imagem. Que juntam e fazem a imagem. Eles constroem a imagem. Ah, legal, não sabia disso. Olha que interessante, ótimo. Então, atenção, comerciantes, atenção, nossos telespectadores, fiquem espertos nessas informações. Esse é aquele que eu falei, do registro coincidente, onde você vai ver o número que corresponde ao valor da nota dentro, coincidindo com essas figuras aqui. O número vai estar aqui dentro. Como se fosse um quebra-cabeças, no meio está lá, então o valor da nota. No meio do brasão vai estar lá, exatamente. Sétimo, então. Aí o fio de segurança que a gente já mostrou aqui, onde é que é visto, né? Aqui dá para ver, mas no vídeo a gente viu bem explícito. Numeração, toda nota tem uma numeração, tá? Se a gente, na luz ultravioleta também, a gente vai ver uma numeração, ela vai ficar amarelada, Wilson. Então a gente vai ver a numeração, ela na cor amarela. Entendi. O nono item é a imagem latente. A imagem latente, que a gente vai ver, né? A imagem, vamos ver o número da cédula correspondente aqui. Como se fosse uma marca d'água, isso com você levantando para a luz. Como é que você consegue visualizar isso aí? Você coloca a nota de frente aos seus olhos, tá, e você mexendo a nota, você vai vendo. Você vai ver essa marca latente. Um detalhe, nas notas de R$10, tá? E de R$20, você colocando a nota e olhando para o número, para esse número aqui, você vai ver uma barra azul percorrendo por toda a numeração. É bem importante esse detalhe. Nota de 20 e de R$10. A marca tátil, né, que são as ranhuras que vai ter na nota, que vai identificar nota de R$100, nota de... Isso é até para as pessoas que têm deficiência visual. Por exemplo, pessoas cegas têm dificuldades. Por exemplo, elas percebem através da marca tátil, que ela percebe qual é a nota que ela está podendo passar ali. Vai estar em alto relevo. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem. E as fibras luminescentes, né, que a gente
falou que com a luz ultravioleta você consegue visualizar. Bom, então são 11 itens importantíssimos, né? Tem o 12º também, microchancelas. Microchancelas são essas assinaturas que você está vendo aqui, Wilson. Que muita gente não presta atenção, né? Exatamente, não presta atenção. Ela é muito pequena, só consegue visualizar com a lupa. E as falsas às vezes não vêm essa assinatura, ou vem às vezes qualquer assinatura, bota vem outra? De forma muito grosseira. Entendi. Importantíssimo, tá? Bom que vocês guardarem então essas informações, Então, porque... São muitos detalhes, né? Mas se você se pegar aos detalhes mais importantes, você já consegue identificar se uma nota é falsa ou não. Agora, como é que essas pessoas conseguem ter acesso a essas notas? Existe uma quadrilha especializada que mexe com isso e comercializa isso para as pessoas? Sim, existem quadrilhas especializadas em falsificar não só notas falsas, como documentos falsos, porque tudo isso é feito na Casa da Moeda. A Casa da Moeda é responsável de fazer documentos, de emitir as notas, nossas cédulas, que circulam por todo o Brasil, todo o país. E existem quadrilhas, né, com máquinas específicas, que fazem, com laboratórios que fazem essas falsificações. E isso é comercializado, porque, por exemplo, na internet, muitas vezes as pessoas colocam lá, comprar notas falsas e está lá. Quer dizer, a polícia não vai lá em cima desse cara que está vendendo aquilo lá com toda tranquilidade? Ou ele ali apenas é um canal de busca e está sempre se... Como é que funciona isso, coronel? Então, primeiramente com as denúncias, né? As denúncias levam as pessoas que estão... Isso aqui foi a apreensão que tivemos aqui, né, Wilson? Essa aqui foi aqui em Alagoas. Então, as pessoas levam a polícia pelas denúncias, mas também a gente precisa ter em mente o seguinte: se a pessoa recebe uma nota e identifica como nota falsa, obrigatoriamente ela não deve repassar essa nota. Ela tem que pegar, ir ao Banco do Brasil e entregar essa nota lá. Agora, coronel, algumas vezes, alguns casos, aconteceu da pessoa no próprio caixa eletrônico sacar uma moeda e lá perceber que tem alguma coisa errada. O que é que ela tem que fazer, por exemplo? Porque ela tem que provar que aquela nota ela foi pego ali no próprio caixa do banco. De imediato procurar, né, a gerência do banco ou alguém do próprio banco que ela recebeu aquela nota. Existem as filmagens, o próprio caixa eletrônico tem lá a filmagem, o horário que você sacou aquela nota, e com aquilo você vai comprovar realmente que aquela nota foi tirada do caixa eletrônico. Agora, só para a gente poder finalizar por conta do nosso tempo, por exemplo, a pessoa que está lá, sei lá, recebeu R$100. Ela tem medo muitas vezes de devolver, ela quer repassar para não ficar no prejuízo. Ela tem medo de devolver essa nota no banco porque ela não vai ter a nota verdadeira de volta para ela. Ela perde esse valor. O que é que a gente indica? O que é que a gente sugere? Pegou a nota, não repassa. Porque aí você vai estar participando dessa circulação de moeda falsa. Mesmo de forma que não seja intencional, né? Porque às vezes você pegou e não viu que é falsa, não presta atenção, passou para alguém e ali aquela outra pessoa detectou que é uma nota falsa, tá? De imediato, recebeu uma nota falsa, vai lá no banco e devolve. Essa é a nossa recomendação. Perfeito. Coronel, mais uma vez quero agradecer a você pelo carinho, pelas informações importantíssimas. Olha, é muito importante quando a gente traz a informação de quem conhece, de quem está dentro do sistema para explicar para vocês, para que vocês não sejam as próximas vítimas. E sempre desconfiar de tudo, né? Verdade. Evitar. Geralmente essas pessoas se aproveitam das aglomerações, daquela quantidade de vendas nos mercados, nas feiras, onde as pessoas não dão tempo de prestar atenção nas notas, né? Principalmente, Wilson, em filas. Isso. Quando você está numa fila, geralmente chega um cara, rapaz, troca aqui para mim esses R$100 e tal, você, naquela boa vontade, né, em querer ajudar, você termina trocando, quando você menos espera, você recebeu uma nota falsa. Isso é muito ruim. Então, é um trabalho muito bacana da TV estar propagando isso, ajudando as pessoas que não caiam nesse tipo de situação. Perfeito, coronel. Vai ser também uma peça importante, trazendo informações importantes para os nossos queridos telespectadores aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura. Coronel, mais uma vez um abraço, obrigado e até a próxima com mais Explica Pra Gente aqui, com mais assuntos importantes para poder a gente tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos lá então, tem ali, ó, @Coronel Enio Bolivar. Que você por acaso ficou com dificuldades, dúvidas de alguma coisa, enfim, quer fazer uma pergunta que nós não conseguimos fazer aqui por conta do nosso tempo ao Coronel Enio Bolivar? Ele é fácil, ele é solícito, tá aqui, ó. Coloca aqui, Aninha. Aqui, ó, Coronel, aqui, ó. Isso, Coronel, @Coronel Enio Bolivar. Siga aqui, ó.
O Coronel Bolivar está lá prontinho, não é isso, Coronel? Posso Isso. dizer que a turma você vai responder e tirar as dúvidas das pessoas. Não só isso, mas sugerir algum assunto que tenha dúvida. Quero saber como é que funciona. Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, a gente está aqui para ajudar, poder colaborar e deixa de jogar bola para você não estar quebrando. Não está quebrando o pé. Muito bem. Coronel, um Valeu. abraço, sucesso e muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Explica Pra Gente, Eu tá que bom? agradeço. Se Deus quiser, na próxima tá ali já com Bom, o pezinho zerado. isso aí. Tá bom.